Eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo mais um comentário sobre a capa da Folha de São Paulo. Eu tenho uma relação meio que de amor e ódio com a Folha de São Paulo. Eu sou do tempo que a gente tinha o hábito de todo dia de manhã, a primeira coisa a se fazer é ler um jornal. E é por isso que eu assino a Folha Digital, porque já que eu vim morar em Altamira, no Pará, onde não havia banca de jornal, eu precisava ter acesso a um jornal. Aí de lá para cá, as bancas de jornal se acabaram, ninguém mais compra jornal, mas eu segui com a minha assinatura. Mas a Folha sempre me encantou pelo seu lado moderno, né? Ela abrigava o Angeli, a Laerte, o Glauco e também escritores interessantes, né? Articulistas interessantes. Até há pouco tempo estava com a coluna do Gregório do Vivier, que foi dispensado sem justificativa. E aí já entra o outro lado, o lado sombrio, o lado da Folha que participou da ditadura militar, né? Ofereceu seus carros para repressão. E esses dois lados estão convivendo na capa do jornal de hoje. Aqui a gente tem a charge da Laerte, né? Raoni indo subir a rampa, aí uma mãozinha segura, né? Que mãozinha é essa, né? É a mãozinha do agro que fala, olha, os povos indígenas não vão subir a rampa. Uma referência clara, perfeita à aprovação do PL 490. E aí, ao mesmo tempo, você tem um artigo de um professor ruralista defendendo o marco temporal, mas da forma mais escrota possível, na capa, com maior destaque. Ele diz: marco temporal trará segurança, segurança jurídica. Segurança jurídica para quem, né? Os vários povos aí que estão lutando pelo seu processo de demarcação, estão lutando para conquistar as suas terras, que segurança jurídica eles vão ter, né? E como se houvesse insegurança jurídica em função da possibilidade de demarcação de terras indígenas, como se a proliferação de terras indígenas fosse um problema para o agro. O agro é que traz insegurança jurídica, insegurança ecológica, insegurança social para o país inteiro, porque o agro é guloso e insaciável. E aí esse espaço de uma página inteira que deram para esse tal de João Rummel, esse agrônomo, que defende o marco temporal, um dia depois da aprovação, quer dizer, dois dias depois da aprovação dessa lei absurda, né, que fere a Constituição, que ataca os povos indígenas de várias formas, a Folha vai dar um espaço de uma página inteira para esse cara defender o PL. Olha aí a cara do sujeito, agrônomo. É tão difícil conviver com agrônomos, viu? Eu tenho tanta dificuldade. É um pessoal intransigente, guloso, eles querem tudo para eles, né? Quer dizer, o agro já está se expandindo na velocidade imensa pelo país, causando um estrago ambiental danado, mas eles querem mais, né? Então os indígenas não podem ter nada. Mas vamos ver o que ele está falando. O jornalista que entrevistou o agrônomo é o João Gabriel. Engraçado, né? Ele não bota sobrenome, não é uma modernidade, né? Eu sou do tempo que usava nome e sobrenome na frente dos artigos. Mas olha o que o João Gabriel resolveu destacar aqui na introdução do texto. Durante a entrevista, Rummel usa o termo índio, não adotado pelos movimentos indígenas, por ser interpretado como herança colonial. João Gabriel também por fora. Você vai em qualquer audiência pública, no meio dos índios, e os índios falam em índio o tempo inteiro. Se é índio ou se não é índio, isso é o de menos. Isso é o de menos diante de tanto absurdo que esse agrônomo falou, tá? Não tem problema nenhum ter falado índio. O problema é o conteúdo do que o cara falou. Então o João Gabriel pergunta: por que o senhor defende o marco temporal? Ele diz que se prevalecer o direito originário, o povo brasileiro não tem direito nenhum à propriedade, que qualquer etnia pode requerer qualquer propriedade, né? É um absurdo, isso é desinformação, isso é uma mentira deslavada, né? Aí João Gabriel até fala, não, mas a Constituição fala em terras tradicionalmente ocupadas, né? Aí o agrônomo desconversa, quer dizer, a réplica do jornalista vai até a segunda pergunta. Depois fica aí a desinformação. O outro desconversa dizendo que tem povos nômades que podem requerer tudo. Isso é uma loucura.
Isso não vai acontecer, não é disso que se trata. Essa é a desinformação sobre o marco temporal. Ninguém vai chegar no teu sítio em Atibaia, na tua fazendinha, na tua casa e dizer que agora isso tudo vai virar terra indígena. É mentira. Essa história do marco temporal é para atrapalhar processos já em andamento, onde tem povos indígenas já requerendo um território no qual eles têm um histórico de convivência. Pode ser que eles tenham sido expulsos em 88, mas eles estavam lá em 64. Ninguém vai pegar o território brasileiro inteiro e converter em terra indígena. Não é disso que se trata. E muito destaque é dado para essa afirmação de que o projeto não fala da revisão de terras indígenas, mas os especialistas dizem que sim, que o projeto, que o marco temporal, a tese do marco temporal, se aprovada, vai abrir espaço para muitas contestações de terras indígenas. Não adianta chegar esse agrônomo dizendo que isso não vai acontecer, porque vai sim. Aí o agrônomo, em algum determinado momento, defende a participação da sociedade em projetos de demarcação. Isso significa que não vai ter demarcação nenhuma. Quando você vai para a sociedade local, eles são sempre contra a demarcação. Por quê? Porque os índios são minoria numérica, sempre, sempre. Né? Não tem a menor possibilidade de você dialogar com as comunidades locais, né, urbanas, agrárias, e conseguir a aprovação de um projeto de demarcação de uma terra indígena. E ao longo da entrevista, o agrônomo ainda defende vários outros aspectos absurdos do projeto, como a ideia de que caso haja uma mudança cultural, alguma transformação cultural do povo, ele pode até perder o direito à terra. É óbvio que todos os povos vivem em um constante processo de mudança cultural. Então ele fala em segurança jurídica, mas segurança jurídica para quem, né? Para os indígenas, certamente é que não é. Enfim, é desinformação em cima de desinformação, mentira em cima de mentira, e não vejo por que a Folha de São Paulo, num momento tão delicado, vai abrir espaço para um sujeito como esse. Essa coisa de consultar as comunidades locais também, a gente sabe que como é que né? Eu tive recentemente numa audiência pública que veio até a senadora Damares, aquela sobrinha do dono do avião de maconha, e aí foram falar sobre a ideia de diminuir a terra indígena, a Cachoeira Seca aqui em Altamira. Né? Então, sempre tem isso. Primeiro você promove as invasões das terras indígenas, depois você consegue juntar um monte de gente querendo diminuir, querendo cortar, querendo cancelar as terras indígenas. Não dá para deixar isso por conta das populações locais, não dá para deixar isso por conta do legislativo, senão termina aqui, a gente fica sem terras indígenas. Dá uma olhada nessa passagem, que coisa mais abominável. Tem reservas com 1.000 índios e não sei quantos 1.000 hectares. Qual o problema? Vai ver quantos latifundiários tem por unidade de área nas terras da Amazônia, nas grandes fazendas da Amazônia. Eles usam esses hectares? É claro que usam. Usar não significa destruir. Tá? Você pode usar preservando. E se você quiser preservar a fauna, preservar a flora, preservar o regime de chuvas do país, você precisa daqueles ecossistemas preservados. Tá? Então os índios estão nos fazendo um grande favor ao preservar essas terras. Para que eles usam? Por que não podem explorar isso? Quer dizer, já está querendo abrir para o agro invadir, arrendar aquelas terras, se apropriar daquele espaço. Eles querem celulares, ter uma vida igual à nossa. Evolução. Os índios têm celulares, viu? Esse negócio de celular, que fixação é essa em celular? Eles querem rio limpo, sem garimpo, sem agrotóxico, sem poluição. Eles querem celulares. Ter uma vida igual à nossa. Como se a vida desse senhor fosse algum exemplo de vida a ser vivida, né? Eles vão viver com 1.000 hectares que valem um enorme patrimônio e viver pelado, sem direito a celular, comunicação, informação. Tradicionalmente, como num museu, esse homem não sabe nada de povos indígenas. Não tem nenhum povo vivendo tradicionalmente como no museu. Todos os povos têm uma dinâmica cultural que muda o tempo inteiro. E evoluir não significa passar a viver como o senhor.
Tá? E se eles estão pelados ou não pelados, é uma opção cultural de cada povo. E essa fixação em celular, pô, aliás, quando você vai numa aldeia, o que você mais vê é celular. Tem celular, tem câmera, tem antena parabólica, tem internet. Isso não é problema não. Esse sujeito não está preocupado com a comunicação dos índios, ele está preocupado em roubar a terra dos povos indígenas. Isso sim, não ele pessoalmente, né? O agro de modo geral, ele é um representante do agro. E é um absurdo a Folha de São Paulo dar espaço para esse tipo de desinformação. Então é isso. A Folha de São Paulo tem um lado lindo, moderno, inteligente, representado pela Laerte, e um lado asqueroso, retrógrado, ligado à ditadura militar, representado aí por esse agro que se valeu, os gigantes do agro se beneficiaram dos crimes da ditadura militar para se tornar grandes como eles são hoje em dia. E esse agrônomo, Rume, né, é o representante desse lado podre, velho, escroto da Folha de São Paulo, lado a lado com a tirinha do Laerte, as duas facetas da Folha de São Paulo na mesma capa de hoje.